eu vou te contar uma situação que eu passei, né? Há um tempo atrás, eu estava indo visitar minha mãe e aí, chegando lá, eu encontrei um conhecido lá no saguão, assim, do prédio da minha mãe. E aí, ele me mostrou um resultado de exame. Era um resultado de uma glicemia, era uma glicemia em jejum de 96 e uma hemoglobina glicada de 5,8. E aí ele perguntou assim para mim, doutora, com base nesses exames aí, o meu pai é diabético? Então eram exames do pai dele. E aí eu te pergunto, se fosse você no meu lugar, o que você responderia? Então, eu vi um exame que tinha uma glicemia de jejum de 96 e uma glicada de 5,8. Olha, eu vou te falar qual que foi a resposta que eu dei, né, na hora. E aí eu falei para ele assim, olha, eu não sei, eu realmente não sei. E deixa eu te explicar por que a minha resposta foi essa. Porque, olhando aquele exame ali, eu vi algumas possibilidades. Eu pensei assim, bom, pode ser que, olha, é uma glicemia de jejum normal, né? E uma glicada anormal na faixa ali do que a gente pensaria em pré-diabetes, né? É uma glicada entre 5,7 e 6,4, né? Então eu pensei assim, bom, de repente, eu não posso dizer que isso é pré-diabetes, também não posso dizer que é normal, teria que repetir esse exame. Eu fiquei só confabulando, né? Se repetisse esse exame, suponhamos que quando ele repetisse, viesse novamente uma glicemia de jejum normal e viesse uma glicada normal, tipo 5,6. Tinha vindo 5,8, mas se ele repetisse, viesse 5,6. Bom, nesse caso, eu ia dizer que ele não é diabético, né? Minha resposta seria não, a glicose dele é normal. Por outro lado, vai que ele repetisse esse exame e aí uma nova hemoglobina glicada viesse agora de, sei lá, 5,9. Então, ele já tinha uma de 5,8. Se ele repetisse e viesse 5,9, aí eu diria, olha, então isso daí eu chamaria de pré-diabetes, né? Isso considerando que essa hemoglobina glicada que ele fez foi em laboratório que utiliza método certificado, né, pelo NCSGTP. Então, eu posso utilizar, né, a hemoglobina glicada como um critério para diagnóstico de diabetes ou de pré-diabetes. Quando a hemoglobina glicada é dosada por método não certificado, daí a gente só pode usar a hemoglobina glicada para acompanhamento de pacientes que já têm diagnóstico de diabetes. A gente não vai poder usar a glicada como critério diagnóstico, tá? Isso é importante porque a gente vive em um país onde os recursos de saúde, né, eles são escassos para a população geral. Então, muitas vezes, a gente esbarra nessas situações, né? Às vezes você vai ler lá no livro, como é que dá diagnóstico? Né? Ou você assiste uma palestra, você vê uma aula, sei lá, um curso, enfim, e está dizendo lá, hemoglobina glicada, parará, quais os critérios com a hemoglobina glicada. Mas você tem que olhar para a realidade, né, que você vive. Então, se na sua prática, né, os seus pacientes não têm acesso à dosagem de hemoglobina glicada por método certificado, então você não vai poder usar esse critério para dar diagnóstico de diabetes, você vai precisar usar os demais critérios, né? De glicemia e ou do teste oral de tolerância à glicose. Bom, dito isso, vamos voltar aqui para as possibilidades, né? Do pai desse conhecido meu. Então, se ele repetisse e viesse 5,9, essa glicada, já tinha uma de 5,8, eu ia dizer que isso é um pré-diabetes. Uma outra possibilidade, assim, bem mais remota, seria de que ele repetisse e viesse uma alteração compatível com diabetes mesmo, né? Uma glicada acima de 6,5 seria bem improvável, né? Mas, enfim, mesmo que remotamente, vamos colocar aí possibilidades, né? E uma quarta possibilidade, que seria bem possível, seria, não,
O pai desse conhecido meu é um indivíduo que já tem diagnóstico de diabetes e ele está em tratamento para a doença, né? Por exemplo, ele está usando agentes antidiabéticos orais e daí ele vem com esses resultados, né? De glicemia de jejum de 96 e glicada de 5,8. Nesse caso, o que eu ia dizer? Eu ia dizer que o controle do diabetes está muito bem, obrigado, né? Que ele está fazendo um tratamento adequado, mas assim, ele permanece com diagnóstico de diabetes, né? Continua sendo diabético. E aí, mesmo que ele tivesse um diagnóstico prévio de diabetes, e não estivesse usando medicamento com o diagnóstico, ele fez uma série de mudanças no estilo de vida, passou a praticar exercício físico, né, uma dieta regular, perdeu muito peso. Ainda assim, o diagnóstico continua existindo, né, de diabetes. Então, veja, são tantas possibilidades para esse resultado de exame que, assim, isso me leva a te dar a primeira dica de endocrinologia, que é a seguinte: não faça consulta de corredor. Tipo assim, essa coisa de alguém que te encontra na rua, por acaso, e te pede para opinar, né, sobre exames complementares. É muito arriscado de você falar algo que não corresponde à verdade. Então, essa é a primeira dica.